A doutrina espírita nos esclarece acerca de questões importantíssimas com relação a nós enquanto espíritos imortais que somos. Ela deixa muito claro que somos espíritos e que vivemos experiências através da reencarnação em um corpo físico, a fim de que, vivenciando as experiências, possamos chegar à perfeição. Como é esta realidade espiritual? É sobre isto que vamos conversar hoje com Marcelo Ceneda, que é palestrante espírita da cidade de Londrina, para depois vermos a mensagem do Momento Espírita. Olá, Marcelo, é uma alegria muito grande ter você hoje. Olá, Ivone, eu que agradeço, estou muito feliz pela oportunidade. Alegria toda nossa. Nós conhecemos uma palestra que você faz sobre o tema A Realidade Espiritual. Qual foi o motivo que te levou a desenvolver esse tema? Ivone, em geral, nós todos temos essa compreensão de que existe uma realidade espiritual, de que somos espíritos imortais, como você mencionou, mas na maioria das vezes o que observamos é que não implementamos este conceito no nosso cotidiano. Então, a compreensão da realidade espiritual fica como um artigo a ser consultado eventualmente, quando, em essência, nós vivenciamos uma única realidade, que é a espiritual. Às vezes na matéria, às vezes fora da matéria. Mas, comumente se diz, a vida é uma só. Os corpos podem variar, e variam de fato. E constatamos os desafios do mundo atual e percebemos que somente com essa compreensão verdadeira, intrínseca, dioturnamente, de que somos espíritos imortais, em mais uma etapa de aprendizado, que estamos sob a governança de Jesus, que é o nosso modelo e guia, é que será possível vivenciar a presente etapa na Terra com serenidade, com equilíbrio. Então a proposta de fazer essa palestra foi para que todos estivéssemos mais atentos de vivenciar a essência da realidade espiritual e não somente lembrar disso em momentos específicos da nossa vida. Temos que considerar com muita propriedade, todos os dias, somos espíritos imortais. Marcelo, de que forma a vida espiritual nos afeta, enquanto reencarnados aqui, não é? Nós temos a nossa essência enquanto indivíduos, mas também compreendendo a realidade espiritual, vamos constatar que outras entidades, outras pessoas fora do corpo, que compreendem, os espíritos desencarnados, estão interferindo em nossa vida. Allan Kardec pergunta aos espíritos, no seu livro dos Espíritos, interferem os espíritos nos nossos atos? E a resposta, quando eu li a primeira vez, me sobressaltou, porque a resposta é a seguinte: muito mais do que o supondes. Tanto é que, em boa parte das vezes, são os espíritos que vos conduzem. E eu, quando li isso, fiquei pensando, puxa, e o livre-arbítrio? E depois, lendo a codificação e as obras complementares, nós constatamos que o nosso livre-arbítrio está na escolha de quais companhias teremos ao nosso lado. Porque teremos... Sugestões vamos acatar. Exatamente. Nós teremos companhias espirituais que vão se harmonizar naturalmente com a nossa proposta de vida. Existe um adágio popular que diz: dize-me com quem andas e te direi quem és. Do ponto de vista espiritual, nós podemos fazer uma adaptação. Dize-me quem és e te direi com quem andas. Sim. Quem são os espíritos ao seu redor? E é claro que existe uma interferência nos nossos atos, conforme
as nossas escolhas de cada dia. Há quem alegue que se nós agimos sob a influência espiritual, nós não temos responsabilidade sobre os atos que nós praticamos. Como fica o nosso livre-arbítrio com a questão da influência espiritual? Ivone, realmente as influências espirituais podem nos trazer diversas perturbações, desde que nós façamos as escolhas equivocadas. Porque da mesma forma que somos suscetíveis aos maus espíritos, somos igualmente suscetíveis aos bons espíritos. A responsabilidade final sobre os atos é individual. O que acontece é que, pelo nosso passado delituoso, muitas vezes ainda temos sintonia com espíritos perturbados. Mas é para essas situações que a doutrina espírita vem esclarecer. Nos ensina a identificar pensamentos, ideias, percepções equivocadas e nos remete a uma conduta reequilibradora. Quando constatamos que o nosso pensamento está perturbado, ideias desordenadas, temos o recurso da oração. Assim como está no Evangelho, pedi e obtereis. Todo aquele que, ao perceber ideias, pensamentos, imagens desajustados, se pedir o amparo e proteção dos benfeitores, rogar esclarecimento do seu anjo da guarda, seguramente terá a opção de identificar com clareza o que convém e o que não convém. Porque a lei de Deus está escrita na consciência, como Allan Kardec nos mostra em sua obra. Então, não é verdadeiro este argumento de que somos suscetíveis de influenciação, então não somos responsáveis. Temos o livre-arbítrio. Exatamente. Temos o direito de tomar esta ou aquela decisão, este ou aquele caminho. Né? Sempre, sempre. Então, a responsabilidade sempre será nossa, né? A situação de conflitos dos dias atuais tem algo a ver com a questão espiritual? Tem muito, Ivone. Em diversas obras, né? Especialmente as obras de Manuel Filomeno de Miranda, gravadas por Divaldo Pereira Franco, como Sexo e Obsessão, Transição Planetária, O Alvorecer da Nova Era, são obras que nos mostram, como mensagens do Dr. Bezerra de Menezes, que estamos passando por um momento muito importante para a humanidade e, por extensão, para cada um de nós, em que regiões perturbadas do plano espiritual estão sendo esvaziadas para que seja possível a melhora do ambiente na Terra. E esses espíritos estão reencarnando, estão entre nós. A misericórdia divina lhes proporciona uma oportunidade de acompanhar o progresso do globo. Mas é natural que nós vivenciaremos diversos conflitos aqui. Mas, simultaneamente, espíritos luminosos, que já não tinham pendências mais com a Terra, também estão encarnados entre nós. Então vivenciamos uma época de dualidade. Ao mesmo tempo em que temos espíritos muito evoluídos, conduzindo atividades maravilhosas para o bem, também temos espíritos bastante perturbados. A compreensão da realidade espiritual faz com que o nosso olhar se amplie, que não fiquemos restritos a uma presente existência, porque é evidente que não será nesta nossa presente existência que a humanidade alcançará o seu grau desejado de perfeição e equilíbrio. Então nós estamos em mais uma etapa. Se compreendermos isso, teremos muita serenidade para cumprir o dever que nos cabe, construindo o reino de Deus em nós, como Jesus propõe, e assim estaremos contribuindo para o progresso da humanidade. E o que diz o Evangelho de Jesus sobre a realidade espiritual, sobre a questão espiritual? Nós temos diversas passagens, né, que remetem a isso. Temos uma citação de Paulo, né, não foi exatamente de Jesus, quando ele fala: há uma nuvem que me rodeia, se referindo então
a questão das nossas testemunhas espirituais. Em diversas passagens consta no Evangelho que Jesus expulsou os demônios, que eram os espíritos desequilibrados que estavam ali assediando as pessoas encarnadas. Então isso nos mostra com muita clareza de que a veracidade da realidade espiritual é algo que sempre existiu, a ponto de ser até utilizada de maneira descontrolada na época de Moisés, a ponto de que ele preconizou que se interrompesse a comunicação com os mortos, tamanha era a vulgaridade que se dava a este fenômeno sério no passado. Então, isso faz com que a gente possa compreender com bastante clareza que estamos imersos em uma realidade, a espiritual, às vezes na matéria, às vezes fora dela. Uma vez que nós somos espíritos, mas estamos na matéria, não seria coerente que nós nos focássemos nas questões materiais? Ivone, essa questão é interessante porque vemos muitos espíritas ou pessoas espiritualistas que defendem a realidade espiritual a argumentarem assim: nesta fase da minha vida eu vou priorizar a minha carreira, eu vou organizar os meus recursos materiais, como se não soubessem de que o retorno à pátria espiritual pode ser daqui a alguns minutos. Sim. Então, a prioridade nossa aqui é atender à realidade espiritual. O cumprimento dos compromissos materiais é sempre um recurso da divindade para o nosso aprimoramento. Então, o trabalho que nós desenvolvemos profissionalmente certamente contará com pessoas a nos testar a tolerância, a paciência, estaremos exercitando a responsabilidade, o aprimoramento intelectual. As questões materiais são muito importantes, porém são secundárias. Como Jesus nos advertiu: dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. Marcelo, por que podemos sofrer ou padecer perseguições espirituais, mesmo quando temos boas propostas? Ivone, isso era uma questão que me incomodava quando eu adentrei o estudo da doutrina. E pensava, mas se fazemos o Evangelho no lar uma vez por semana, se frequentamos a casa espírita, tomamos o passe, por que é que tantas vezes constatamos de maneira inequívoca o assédio de espíritos perturbadores? E eu me recordo, ainda na juventude, de que as orações muitas vezes eram entremeadas de: Senhor, afastai do meu lar essas entidades malfazejas, levai-as para longe daqui. Até que, certa ocasião, raciocinando com mais clareza, eu pensei: temos uma de duas opções. Ou Deus errou e essas entidades estão aqui por acaso, ou, o que certamente é o correto, essas entidades estão aqui por alguma razão. E fomos compreendendo então que o fato de nós adotarmos boas propostas não significa que automaticamente tenhamos ressarcido os débitos assumidos. Esses a quem agora chamamos de obsessores, perseguidores cruéis, eram os nossos amigos de ontem, que muitas vezes abandonamos, traímos, matamos, e agora, seguindo a proposta divina de que os laços de rancor e de ódio sejam substituídos por laços de amor, de afeto verdadeiro, estão nos acompanhando. E nós assumimos o compromisso de sermos perseverantes numa boa proposta. Então, em nos acompanhando diuturnamente, em vários anos de evangelho, prática da caridade, bons estudos, boas palavras, boas propostas, aí sim alcançaremos o ensejo de que eles também se integrem na proposta de Jesus. Então, esses a quem queremos considerar desafetos, inimigos, obsessores, são aqueles a quem nós devemos atenção, bons exemplos, boas propostas. É uma oportunidade de, através do exemplo,
ajudá-los a se transformarem também, não é? É um compromisso que nós assumimos. Que nós assumimos, exatamente. E qual seria um roteiro para aplicarmos a realidade espiritual para a nossa felicidade? Haveria esse roteiro? Existe, né? Nas obras de Kardec nós vamos ver, né? Como naquela pergunta, qual é o método mais rápido para alcançarmos a evolução? E a resposta, né? Já disse um sábio da antiguidade: conhece-te a ti mesmo. Esse exercício do autoconhecimento, eu sempre converso, Ivone, propondo 5 minutos por dia. Se pararmos 5 minutos, como foi meu dia hoje? Onde foi que eu estou errando? Porque os nossos desafetos espirituais, eles se harmonizam especialmente com os nossos defeitos. Quando nós os identificamos e nos propomos a uma estratégia de superação, de renovação dos hábitos, o que é possível pelo hábito diário da oração, das boas leituras e, como está no lema da doutrina espírita, na caridade. Fora da caridade não há salvação. Quando nós adotamos essas práticas simples que Jesus realizava, da oração, quantas vezes no Novo Testamento encontramos referência? E os discípulos perceberam que Jesus estava orando. E Jesus saiu ao deserto para orar. Então nós devemos orar mais. Devemos buscar as boas obras. Os livros edificantes são nossos amigos. E a prática da caridade. Em fazendo assim, esse discernimento da realidade espiritual vai se incorporando na nossa vida. E as agruras da vida material vão se tornando menores, porque compreendemos, são passageiras. Então este é o roteiro que está muito bem exarado nas obras básicas de Allan Kardec. Nós nos referimos com bastante ênfase sobre essa realidade espiritual. Por que é tão urgente a compreensão da nossa realidade espiritual, Marcelo? Ivone, nós vivenciamos momentos de muito desafio. E hoje o materialismo, infelizmente, tem ceifado muitas vidas pelo suicídio, a depressão pela falta de um anseio superior, é algo que graça em nossa sociedade. E eu me recordo de uma frase que perguntaram a Chico Xavier se ele tivesse ensejo de dizer uma frase para todas as pessoas do globo, qual seria? Ele respondeu: ninguém morre. Isso nos remete a essa introspecção verdadeira da realidade espiritual, para que, em vivendo assim, possamos contribuir para a superação do materialismo. Este, sim, um inimigo muito cruel, porque exacerba o orgulho e o egoísmo, os maiores adversários do progresso da humanidade. Marcelo, nós agradecemos a sua participação, você estar aqui conosco, é um prazer muito grande. Eu que agradeço. Agradecemos a todos vocês que estão sintonizados conosco. Ficamos agora com a mensagem do Momento Espírita e lhes desejamos muita paz. Segundo o Evangelho, na iminência de seu martírio, Jesus dirigiu-se ao Getsemane com os discípulos. Acompanhado de 3 deles, afastou-se um pouco para orar. Declarou-se triste. Pediu que vigiassem com ele e orou. Absolutamente tudo o que Jesus fez durante sua jornada terrena é pleno de significados. Ele é um modelo e guia dado por Deus à humanidade. Forte como nenhum homem jamais o foi por suas virtudes, mas ainda assim sujeito às intempéries da vida terrena. Em face do grande testemunho que se avizinhava, esse homem superior lançou mão de 2 providências. Primeiro, cercou-se de seus amigos queridos e partilhou com eles suas angústias. Segundo, entrou em contato com a divindade por meio da oração. No mundo, o homem está sempre às voltas com testemunhos. Em sua fragilidade, a cada instante é colocado à prova.
Diferente de Jesus, pleno de pureza, bondade e sabedoria, o homem comum está sujeito às tentações e às dúvidas. Frequentemente se indaga a respeito de qual o melhor caminho a seguir. Hesita, sente-se fraco e teme não conseguir vencer as provações. Mesmo quando decidido, às vezes fraqueja ao colocar em prática suas boas resoluções. Essencialmente frágil, o ser humano não se debate apenas com dificuldades pontuais. Diariamente ele corre o risco de cometer pequenos e desnecessários equívocos. Não se trata de pintar um quadro desanimador, mas de ser realista. O bem é sempre possível, e ele invariavelmente ilumina e pacifica. Apenas por vezes, as tentações do mundo se apresentam bastante sedutoras. Nesse contexto, convém recordar o sábio exemplo de Jesus. Em sua grandeza, ele não abdicou de 2 sublimes recursos: a oração e a amizade. A oração coloca o homem em ligação com o divino. Faculta que ele receba salutares inspirações e se fortifique. O hábito de orar constitui um eficiente antídoto contra as loucuras do mundo. Mas nessa busca do alto, importa não esquecer os companheiros de jornada. As amizades sinceras aquecem o coração e reduzem as carências e fragilidades. É importante aprender a partilhar as próprias dificuldades e sonhos com algumas pessoas de confiança. Esse processo de narrar os conflitos íntimos a Deus e ao próximo faculta o autoconhecimento. Se algo parecer muito vergonhoso para ser partilhado com um amigo querido, é porque jamais deve ser colocado em prática. Assim, ante seus testemunhos diários, ligue-se a Deus e a seus amigos. Trata-se de uma valiosa estratégia para que vença a si mesmo e caminhe firme em direção ao alto. Pense nisso.